Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Neste episódio vamos continuar a explorar algumas potencialidades de ferramentas Google que podem ser associadas ou não ao Google Sala de Aula. Começamos por explorar o Google Agenda ou Google Calendário, que é uma forma de o professor organizar o seu trabalho e ter uma gestão das tarefas atribuídas a cada turma e também das tarefas individuais. No menu lateral esquerdo aparecem-nos aqui todas as turmas que nós temos criados no Classroom. Portanto, o primeiro separador é o separador associado ao e-mail, portanto são os eventos individuais do gestor da conta, do dono da conta, neste caso do professor, se for o caso, e todas as outras turmas. Então, nós podemos selecionar todas as pastas, por assim dizer, então todos os eventos associados a todas as turmas, mais os individuais, aparecem no nosso Google Calendário ou Google Agenda, como podemos apenas assinalar aqueles que queiramos que apareçam no nosso calendário. Este calendário pode ser organizado por dia, por semana, por mês, por ano, no formato agenda, no formato de 4 dias. Podemos permitir ou não o aparecimento dos finais de semana e o aparecimento dos eventos que nós fomos convidados e recusamos, por exemplo. Portanto, são opções que o gestor da conta pode selecionar. Para adicionar um evento, basta colocar em criar, dar um título ao evento, que pode ser um evento, pode ser uma tarefa, pode ser um lembrete. Dentro de um evento, por exemplo, temos que definir o dia em que ele vai acontecer, o horário, podemos alterar o fuso horário, podemos verificar se é um evento pontual ou que se repete, e se no caso ser um evento que se repete, já fica pré-agendado. Podemos adicionar uma videoconferência no Google, podemos adicionar um local, adicionar algum tipo de descrição ou ainda adicionar anexos, se assim o entendermos. Então, é uma ferramenta que permite uma gestão e uma organização e é muito útil para o professor. Todos os outros aplicativos são disponíveis no Google Apps, aqui do lado esquerdo, do lado direito, então basta abrirmos o Google Apps e começarmos a explorar. Uma outra potencialidade do Google é o Google Meet, conhecido já por muitos, que nos permite agendar uma reunião ou participar em reuniões. Temos aqui a opção de nova reunião, onde nós podemos criar uma reunião para depois, então nós podemos gerar um link para uma reunião que depois será programada, por exemplo, no Google Agenda. Podemos iniciar uma reunião instantânea no momento ou ainda programar no Google Agenda. Então, vamos criar um evento para o qual damos um título, definimos o dia, o horário, escolhemos o fuso horário, verificamos se é um evento pontual e, portanto, só vai acontecer naquele momento, se é um evento que se vai repetir todos os dias, semanalmente ou mensalmente, e definimos essas condições. Podemos ainda adicionar o local, notificar e enviar a notificação por e-mail também, definir o tempo da reunião e definir aqui o estado de ocupado ou livre na visualização no calendário quando o evento estiver a decorrer. Podemos ainda convidar pessoas, adicionar convidados e temos ainda uma opção muito útil que é o Google Meet permite termos até 100 participantes em cada reunião na versão de conta individual. Portanto, é muito útil também em termos de programação do professor. Um outro tipo de aplicativo que nós temos é o Drive, que nós já conhecemos. O Drive funciona como uma nuvem onde ficam guardados todos os ficheiros que nós colocamos no Drive e podemos partilhar com as nossas turmas, tal como verificamos nos episódios anteriores. A cada turma criada fica associada a uma conta no Drive e nessa conta, nessa pasta, ficam todos os ficheiros que nós partilhamos com a turma. Uma outra ferramenta que existe é o Google Duo, funciona um pouco como a ferramenta Skype. No Google Duo nós podemos iniciar uma chamada no momento por número de telefone ou por e-mail, só que é realizada apenas entre duas pessoas, entre a pessoa que faz a chamada e quem a recebe, mas que em algumas situações pode ser útil também para algumas pessoas. Outro tipo de equipamentos que nós temos ou dispositivos que nós temos são ferramentas como o Google Docs. O Google Docs é uma ferramenta como o Word, que funciona para trabalho colaborativo, onde nós podemos abrir um ficheiro em Word e podermos ir escrevendo e trabalhando nesse
fecheiro e outras pessoas que tenham acesso também podem ir trabalhando de forma colaborativa. Então, isto acontece com o Google Docs, acontece também com o Google Sheets, que são folhas de cálculo, com o Google Slides, e são formas de trabalho colaborativo que podem ser úteis, por exemplo, para tarefas com os nossos alunos em sala de aula. Várias pessoas podem ir trabalhando em simultâneo. Uma outra ferramenta que nós temos é o Google Livros. O Google Livros é um aplicativo que funciona como uma ferramenta digital, onde eu posso escrever, por exemplo, aqui tecnologia e fazer uma pesquisa, então ele vai-me apresentar livros relacionados com essa pesquisa, onde eu posso depois verificar onde é que eles estão disponíveis, onde é que eu os posso comprar, etc. Portanto, funciona como uma biblioteca virtual onde eu posso pesquisar por livros. É a ferramenta Google Livros. Temos também o Google Blogger. O Google Blogger permite-nos criar um blog que fica associado à nossa conta do Gmail. Então, podemos criar um blog, interagir com os nossos alunos também no formato de partilha, do mural de partilha de algum tipo de informação, que pode ser mais cultural ou mais disciplinar, dependendo da vontade de cada um. Portanto, é uma ferramenta que pode também ser associada com o Google Sala de Aula e, portanto, pode ser feita e permite também uma partilha de informação numa forma mais de mural, de partilha de conteúdo. Temos ainda uma outra ferramenta, que é o Google Keep. O Google Keep funciona como uma ferramenta de notas, onde nós podemos ir adicionando algumas notas para não ficarem esquecidas, de tipo lembretes, e pode ser no formato de texto ou no formato de imagens, e, portanto, vamos colocando aqui as nossas notas, por exemplo, lembrar de criar um vídeo, por exemplo, e vamos introduzir essa nota. Então, temos aqui o nosso post que podemos adicionar, podemos definir para nos lembrar, definindo a data, podemos adicionar colaboradores, posso alterar a cor, por exemplo, posso adicionar uma imagem, posso arquivar e posso eliminar ou adicionar etiquetas, ou seja, funciona quase como um post-it virtual e que pode ser útil para funcionar como lembretes ou de organização de ideias para usar mais tarde. É uma ferramenta também que pode ser útil para alguns docentes. Depois temos uma outra ferramenta dentro do Google, que é o Jamboard. O Jamboard funciona como um mural colaborativo, ou como um quadro instantâneo na sala de aula, onde vários alunos podem ir escrevendo, podem ir partilhando informações e funciona como um whiteboard, portanto um mural colaborativo instantâneo que pode ser usado no imediato e pode ser também associado com o Google Classroom e permite então também realizar trabalhos de grupo de forma colaborativa, partilhando com diferentes pessoas. E temos aqui um conjunto de possibilidades, que é definir o fundo. Então nós podemos alterar o formato de fundo, acrescentar linhas, definir a cor, podemos limpar a qualquer momento e temos aqui as potencialidades de podermos escrever, apagar, selecionar, adicionar post-its, imagens, formas, caixas de texto, etc. Ou seja, permite funcionar como um quadro virtual e de trabalho de forma colaborativa e que pode ser utilizado de forma individual, mas também pode ser associado, por exemplo, ao Google Classroom. Uma outra ferramenta que eu considero bastante útil para algumas disciplinas, essencialmente, é o Google Earth, também provavelmente conhecido por alguns de vocês, o Google Earth, que nós já vamos ver as potencialidades quando ele abrir. Ele demora um pouquinho a abrir porque são informações reais, portanto, que aparecem na realidade e que permitem, por exemplo, que nós possamos explorar uma parte do globo, um determinado país, em tempo real. Por exemplo, vamos supor que eu quero pesquisar sobre o Brasil. Então, ele vai-me estar aqui a localizar logo o Brasil no globo e eu posso adicionar a um projeto. Então, vou pôr o título do local é Brasil e vou aqui adicionar um novo projeto, por exemplo, saber mais sobre o Brasil. E vamos guardar este projeto. Então, reparem que permite-nos saber determinar e explorar alguns países em tempo real. Por exemplo, se eu quiser agora, temos aqui o nosso projeto Brasil, quero pesquisar, por exemplo, Suíça.
Então, vamos pesquisar a Suíça, então ele vai para a Europa e vai nos trazer aqui a Suíça, que nos permite depois aproximar, por exemplo, e explorar algumas coisas, nomeadamente no que diz respeito a algumas cidades específicas. Cliquei aqui, por exemplo, em Grindelwald, Berna, por exemplo, e vai-nos dar algumas imagens e informações que podem ser úteis para algumas disciplinas, como a geografia. Clicando aqui, ele vai nos aproximar e nos permite, em imagem, ter um pouco mais de informação sobre a zona e a explorar várias situações. Temos aqui ainda as possibilidades de localizar e associar aos nossos projetos, do estilo de mapa, por exemplo, se eu quero um mapa simples, se quero um mapa de exploração, se quero um mapa com todas as informações ou ainda personalizar, e, portanto, pode ter várias funcionalidades para diversas disciplinas em sala de aula, porque permite a visualização e a exploração de várias regiões do globo, praticamente todas as regiões, em tempo real. Okay? Portanto, temos aqui um conjunto de potencialidades. Permite-nos também visualizar a Terra à noite, ou seja, está relacionado, diretamente ligado ao Observatório Terrestre da NASA, que nos permite ir verificando algumas imagens que ficam registadas nesse observatório e que podem ser bastante úteis. Uma outra ferramenta associada ao Google ainda, temos o Google Podcasts. O Google Podcasts que nos permite verificar logo quais são os principais podcasts que existem de uma determinada temática. Podemos ouvir esse podcast, podemos utilizá-lo na nossa aula, por exemplo, e podemos pesquisar dentro deste banco de recursos determinados temas e vamos perceber quais são os podcasts que existem, por exemplo, vamos verificar sobre tecnologia. Então, se eu fizer esta pesquisa, então sobre tecnologia aparecem aqui algumas situações em que nós podemos depois abrir cada um deles. Este tem, por exemplo, 2 minutos, este tem 9, e perceber se esse podcast que nós encontramos é útil ou não para usarmos nas nossas aulas, por exemplo. Então, como vocês podem verificar, são várias as funcionalidades que existem dentro das aplicações do Google, que podem ser trabalhadas em sintonia com o Google Classroom numa aula remota ou presencial e que pode trazer várias vantagens e possibilidades para o trabalho do professor em sala de aula. Esperamos que vocês tenham gostado deste conjunto de ferramentas sobre o Google Sala de Aula, sobre o Google Apps. Qualquer dúvida já sabem, é só entrar em contato connosco, seguir-nos nas nossas redes sociais e encontramos-nos no próximo episódio.